Boa tarde, galera. Vamos gravar hoje a aula de número 23 da playlist do Alicerce. Na aula anterior, na 22, nós gravamos a aula sobre triângulos, onde mostramos algumas coisas interessantes, como a ideia da desigualdade triangular e aquela relação muito importante que relaciona lados e ângulos, né? Hoje vamos falar do segundo polígono na sequência, quer dizer, o mais simples, com o menor número de lados é o triângulo, agora vem o quadrilátero. Então, vamos falar dos polígonos que possuem 4 lados. Vamos falar um desafio grande nessa aula, hein? Vou tentar demonstrar 14 propriedades que acontecem com os quadriláteros. Obviamente, a maior parte delas tem demonstração muito rápida, e é por isso que eu vou usar tal tarefa, tá? Então, vamos começar o compartilhamento e vamos iniciar a nossa aula, tá? Pronto. Vocês aqui estão vendo agora a nossa logomarca do Alicerce. Estamos gravando aqui em 2022. Ela começou a ser gravada em 2021 e estamos agora seguindo com 2022, né? Gravamos a aula 22 sobre triângulos, né? Classificação e propriedades. Ela ficou com 43 minutos aproximadamente. E vamos gravar hoje a aula 23 sobre quadriláteros, onde vamos falar novamente tudo que falamos para triângulos, ou seja, classificação e propriedades. Pronto. Então, estamos aqui na nossa aula. Deixa eu fechar isso aqui. Aula sobre quadriláteros, né? E a definição de quadrilátero é o polígono que possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Também possuiria os ângulos externos, né? Mas que eu não vou marcar agora porque não são de nosso interesse, tá? Então, quem são os vértices aqui? Ó? Os vértices A, primeiro vértice aqui, segundo vértice B, terceiro vértice C, quarto vértice é D. Então, eu chamo o quadrilátero ABCD. Esse é o nome desse quadrilátero. Ele possui os lados AB, esse lado aqui, o lado BC, o lado CD e o lado DA. E os ângulos internos que têm a mesma letra do vértice, né? Aqui o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Nós já aprendemos, nas aulas anteriores, 2 informações básicas sobre eles, os quadriláteros. Quais são as duas? Eles possuem 2 diagonais, seria a diagonal AC e a diagonal DB, 2 diagonais. E, além dessas 2 diagonais, a soma desses ângulos internos, a soma desses 4 ângulos internos aqui, totalizam 2 triângulos, ou seja, A mais B mais C mais D totaliza 2 vezes 180 graus, ou seja, 2 triângulos, ou seja, totaliza 360 graus. Então, essas 2 propriedades nós continuaremos a usar, que são extremamente importantes. Todo quadrilátero possui 2 diagonais e a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vale 180. Não estou falando de quadriláteros assim, né? Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Não estou falando de quadriláteros assim, né? Os entrelaçados. A gente está falando só daqueles não entrelaçados, tá? E também convexos, né? Beleza. Então, prosseguindo aqui com a nossa aula, chegamos a um grande resumão da aula de hoje. Então, está aqui, ó, a nossa classificação, onde os quadriláteros podem ser classificados, né, em um quadrilátero qualquer, não tem propriedade especial nenhuma, um quadrilátero chamado paralelogramo e um quadrilátero chamado trapézio. As definições de cada um deles está aqui nessa tabela, né? Então, a definição que eu resolvi utilizar para classificar paralelogramo é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Ou seja, esse lado eu faço 2 paralelas e depois mais 2 paralelas. E esse cara formado aqui
é um paralelogramo. O nome paralelo já vem dos polígonos paralelos. E também teríamos o trapézio, né? Que pela definição dele aqui, não foi colocado claramente, né? Mas é o quadrilátero que possui, então só essa parte aqui, né? Porque aqui eu já botei trapézios isósceles e retângulo, mas só o trapézio seria o quadrilátero que possui exatamente 2 pares de lados opostos paralelos, exatamente 2, ou seja, ele possui 2 paralelos, está aqui 2. Agora, os outros não são paralelos. Então, na hora que eu faço isso aqui, nós temos um trapézio aqui nesse quadrilátero formado. Então, se tem os 2 pares, né, todos os lados opostos paralelos paralelogramo, só possui apenas um par trapézio. Então, esses polígonos, obviamente, não têm interseção, certo? Entre paralelogramo e trapézio, segundo essa definição que eu escolhi. Agora, seguindo aqui as definições, os trapézios, os paralelogramos, eles se dividem em 3 tipos. Pode ser um paralelogramo qualquer, como esse aqui que eu acabo de desenhar, e pode ser um paralelogramo chamado retângulo e um paralelogramo chamado losango. Pela definição aqui, um paralelogramo vai ser chamado losango se ele possui os 4 lados iguais ou congruentes. E ele vai ser chamado de retângulo, ele também é um paralelogramo, se ele possui agora os 4 ângulos iguais. Então, o losango tem os 4 lados iguais, esses 4 lados têm a mesma medida, e o retângulo possui os 4 ângulos iguais. Como a soma dos 4 tem que dar 360, só pode ser 90 graus para cada um, porque 90 vezes 4 dá 360. Então, o losango, ele é paralelogramo, e o retângulo, ele também é paralelogramo. Por quê? Porque ele segue a definição de paralelogramo. Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Assim como no retângulo, esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, eles são realmente paralelogramos. Agora, tanto os retângulos, né, como os losangos podem ser retângulos quaisquer e losangos quaisquer, e um tipo especial de retângulo e também um tipo especial de losango é o quadrado. Então, eu posso definir aqui, ó, como sendo o quadrado é o losango que possui os 4 ângulos iguais, ou é o retângulo que possui os 4 lados iguais ou congruentes. Então, essa figurinha aqui nossa tenta mostrar isso, ó. O conjunto dos retângulos, esse conjunto aqui, a interseção desse conjunto com o conjunto dos losangos vai dar exatamente os quadrados que estão mostrados aqui. E ambos estão contidos aqui pelo conjunto dos paralelogramos, que pode ser especiais ou pode ser um paralelogramo qualquer, como esse daqui. Bem, e a outra definição, o que é? Os trapézios. Conforme já disse aí, os trapézios são os polígonos que possuem apenas 2 pares de lados paralelos. Então, eu posso ter um trapézio qualquer, como esse daqui, trapézio qualquer. Agora, o trapézio pode ser retângulo ou isósceles. Ele vai ser isósceles quando ele possuir 2 lados congruentes. Né? A gente já usou a palavra isósceles para o triângulo, né? Se a gente prolongasse esses lados não paralelos do trapézio, vai formar um triângulo isósceles. Então, esse trapézio chama trapézio isósceles. E o trapézio retângulo, como o próprio nome já sugere, ele também tem apenas um par de lados opostos paralelos, mas ele possui 2 ângulos de 90 graus, por definição. Então, um trapézio é retângulo quando ele possui 2 ângulos de 90 graus. Feito essa apresentação aqui das propriedades, das definições, o que é cada coisa, já vale frisar o seguinte: se eu provar que vale uma propriedade para o paralelogramo, consequentemente elas valem para os retângulos, elas valem para os losangos e elas valem para os quadrados. Né? Porque quando você prova uma propriedade para o conjunto maior, todos os subconjuntos obedecem a essa propriedade. Então, eu vou usar muito essa ideia aqui nas provas das propriedades que agora virão. Pronto, então falei das definições,
Agora, vamos nos concentrar nas propriedades. Olha aqui. Nós temos aqui um total de 14, pessoal. Isso mesmo, 14 propriedades. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, ó, eu vou numerar, tá? Essa aqui vai ser a propriedade 1. Essa aqui vai ser a propriedade 2. Essa aqui vai ser a 3. Essa aqui vai ser a 4. Essa aqui vai ser a 5 e a 6. Essa aqui vai ser a 7, a 8, a 9 e a 10. A 11, a 11, a 12, a 13 e a 14. Então, a ideia de agora é provar essas 14 propriedades. O que é que eu vou usar para provar elas? Vou usar o quinto postulado de Euclides, que nós já falamos em aula anterior, das retas paralelas e dos ângulos, né, que são ou agudos ou obtusos, ou 4 de um tipo, 4 de outro, e todos congruentes entre si. E vamos usar congruência de triângulos. E vamos usar também essa propriedade, esse fato da definição que eu acabei de usar, tá? Pronto, então vamos lá. Vou começar aqui com a primeira propriedade. Aí está escrito aí, diz que em qualquer paralogramo, os ângulos. Aí vamos lá olhar para a primeira propriedade. Os ângulos adjacentes são suplementares. Então vamos provar a nossa primeira propriedade. Com esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo alfa, ele é, vamos chamar aqui de ângulo beta, vamos chamar aqui de ângulo gama. Então, o ângulo alfa é adjacente a beta, é vizinho a beta, adjacente quer dizer vizinho, e o ângulo beta é vizinho de alfa e também é vizinho de gama. E essa propriedade diz que, se você somar o alfa mais o beta, ou se você somar o beta mais o gama, ambos vão dar sempre 180 graus. Então, eu quero provar que isso é verdade. Como é que eu provo isso, pessoal? Bem, é muito simples. Então, para provar essa primeira propriedade, basta perceber que quando você faz duas paralelas, ou seja, uma paralela contenha um lado e outra paralela contém um lado oposto, e fazemos uma reta transversal, esses dois ângulos aqui marcados são ângulos que estão internos a essas paralelas e que estão do mesmo lado. Esse ângulo é claramente agudo, menor que 90 graus. Esse ângulo é claramente obtuso, maior que 90 graus. E nós vimos lá, então, pelo quinto postulado, que eles são chamados colaterais internos. E os ângulos colaterais internos, eles sempre valem, se você pegar um agudo e um obtuso qualquer, eles sempre valem 180 graus. Então, usei o quinto postulado de Euclides para justificar essa primeira propriedade. A primeira está provada. Vamos para a segunda. Os ângulos opostos são congruentes. Quem seria o oposto agora de alfa seria o gama. Eles são ângulos opostos aqui nesse paralogramo. Então, como é que eu provaria? Se eu já provei que alfa mais beta vale 180, e usando a mesma ideia, se eu agora usasse, vamos mudar de cor aqui, vou botar aqui essa cor, se eu fizer agora essas duas paralelas, e elas são paralelas, e agora essa transversal aqui, novamente esses ângulos são colaterais internos. Então, eles novamente valem 180. Então, gama mais beta vale 180. Se um primeiro ângulo mais um segundo, totaliza 180, e um terceiro ângulo somado com o mesmo segundo do outro caso também vale 180, não é difícil perceber que esse ângulo alfa tem que ser igual ao ângulo gama. Ou seja, a soma, os ângulos opostos são iguais. Então, se esse alfa valer 60 graus, esse cara vai valer 60 graus. Aí esse cara é suplementar dele, é 120.
Então, o ângulo oposto a 120, que é esse aqui que eu não marquei, não atribui nenhuma letra, também vai ser 120 graus. Com isso, estão demonstradas as duas primeiras propriedades. Vamos agora para a terceira. Vamos provar que em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Ou seja, eu quero provar que esse lado aqui, AD, esse lado aqui, eu quero provar que ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida do lado BC. Como é que eu vou provar isso? De uma maneira bem simples. Nós já sabemos, pela propriedade 2, que esse ângulo é igual a esse, ou seja, que alfa é igual a beta. Nós sabemos também, sim, aí eu vou fazer uma seguinte informação. Aí essa diagonal DB ela foi traçada. Por quê? Porque a intenção foi dividir no triângulo 1 e no triângulo 2. Ou seja, o triângulo 1 é o triângulo ABD. E o triângulo 2 é o triângulo BCD. E aí eu faço uma afirmação muito forte. Agora eu afirmo que esses dois triângulos são congruentes. Toda vez que você afirma que dois triângulos são congruentes, você tem que dizer qual o caso de congruência você está usando. No nosso caso aqui, nós temos claramente um lado DB, que é comum aos dois. Então, esse é o L. Nós temos agora duas paralelas cortadas pela transversal DB. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Esse ângulo aqui é o ângulo ADB, esse aqui. E esse aqui é o ângulo DBC. São congruentes também. Então, nós temos um ângulo em comum. E, finalmente, esse outro ângulo daqui, que é o ângulo ABD, ele é congruente usando a mesma argumentação, já que esse cara aqui, né, é paralelo a esse. Então, essa transversal aqui forma ângulos alternos internos. E eles são congruentes. Ou seja, o ângulo ABD é congruente ao ângulo BDC, que é esse daqui. E aí nós temos um lado em comum e os dois ângulos formados por esse lado iguais. Isso dá origem, pessoal, ao caso ALA de congruência. O caso ALA. São três casos, o LLL, o LAL e o ALA. Então, pelo caso ALA, eu acabei de provar a congruência. Se eles são congruentes, então restam a igualdade com os demais lados que eu não conhecia. Então, eu posso afirmar agora, sem medo de errar, que o ângulo, o lado AD, esse lado aqui, que faz parte do triângulo 1, e é oposto ao ângulo aqui que eu marquei com dois tracinhos, ele é congruente ao lado BC, que é oposto a também o mesmo ângulo de dois tracinhos que apareceu no triângulo 1, e esse está no triângulo 2. E como os triângulos são congruentes, esses lados são iguais. Esses lados são os lados opostos do paralelogramo. E com isso eu acabo de provar que DA é congruente a BC, com ideia análoga, eu provo que AB é congruente a DC. E com isso está provada a terceira propriedade. Vamos agora para a quarta propriedade, que diz que as diagonais de um paralelogramo se cruzam ao meio. Então, seria essa propriedade aqui, pessoal. Essa propriedade aqui. Então, vamos lá. Para provar essa propriedade, nós vamos perceber que nós temos aqui o triângulo 1. O triângulo continua a ser aqui A, B, C, D. Vamos chamar isso aqui de ponto M. Então, eu afirmo que o triângulo 1 é esse triângulo BAM. Triângulo BAM, o triângulo 1. E o triângulo 2 é o triângulo
CDM. E eu afirmo novamente que esses dois triângulos são congruentes. Por que eu afirmo isso? Eu afirmo usando a seguinte ideia. Eles já têm um lado igual, porque acabei de provar, segundo a propriedade 3, que BA é congruente a CD, já são lados opostos. Então, nós já temos um lado em comum. Paralelas, cortadas, paralelas, essas duas aqui, cortadas por essa transversal. Então, esse ângulo aqui, ABM, ele é congruente a esse ângulo aqui, são ângulos alternos internos, ao ângulo MDC. Então, nós temos um ângulo em comum. Eu falei certo, falei certo, ala, porque aqui novamente vai ser o caso ala, né, pessoal? Exatamente. E, finalmente, esse ângulo daqui, com dois tracinhos, usando agora essa transversal aqui, eu concluo que, e as mesmas paralelas, eu concluo que eles são iguais, ou seja, o ângulo BAM é congruente ao ângulo MCD. Então, novamente, pelo caso ala, eu concluo que esses triângulos são congruentes. Se são congruentes, o lado BM, que é esse lado aqui, e que é oposto a dois tracinhos, ele é congruente ao lado MD, porque MD também é oposto ao mesmo ângulo de dois tracinhos. Se BM é igual a MD, eu acabo de provar que M é o ponto médio. De quem? De BD. Pela ideia análoga, eu provo que M também é ponto médio de AC. O que informação que as diagonais de qualquer paralelogramo se cruzam ao meio. Pessoal, ao provar essas quatro propriedades, voltando lá para a nossa definição, ao provar essas propriedades, se eu prover a propriedade que as diagonais se cruzam ao meio nesse cara, as diagonais se cruzam ao meio nesse e nesse. Então, olha que interessante, né? Eu já provei para o paralelogramo, mas provei também para o retângulo, provei também para o quadrado, provei também para o losango, tá certo? Vamos agora à propriedade 5. E aí, vamos passar para o losango, tá certo? Propriedade 5 que diz que em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares e que também elas são bissetrizes dos ângulos internos. Eu vou começar aqui por essa 6, inicialmente, tá? Então, qual seria o caminho para provar que essas diagonais são... Ó, é fácil provar, começa esse lado, é paralelo a esse. É fácil de provar, então, que esse ângulo é igual a esse. Quinto postulado, né? Paralelas cortadas por transversal. Ok? Usando a argumentação idêntica, se eu usar agora, né? Quer dizer, usando essa mesma transversal, eu posso... trocando de transversal, que seria essa daqui, não é difícil provar que esse ângulo aqui é igual a esse. Né? Usando a mesma ideia. Ok. Usando essa mesma ideia, eu posso provar que esse ângulo aqui é congruente a esse, para quinto postulado, paralelas cortadas por uma transversal, né? E, finalmente, esse quarto ângulo aqui é igualzinho a esse aqui. Ou seja, pessoal, olhem para os triângulos e vejam que todos os triângulos, né? Então, já fica bem claro que esse triângulo 1 e esse triângulo 3, eles possuem já dois ângulos iguais. E pelo caso ALA, ele já tem um lado L em comum,
Porque a definição de losango, que eu não falei, é o paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Faz parte da definição. Eu já sabia que os lados opostos eram iguais. Ele é paralelogramo. Isso aqui eu já sabia que eram iguais, mas eles têm os 4 iguais. Consequentemente, pelo caso ala, eu concluo que o triângulo 1 é congruente ao triângulo 3. Né? O L e esses dois ângulos aqui. Então, 1 é igual a 3. Que mais agora? 1 é igual a 3. Esse ângulo é igual a esse. Agora eu posso usar... Tá, eu preciso agora provar que o triângulo 1, também é congruente ao triângulo 2. Para provar essa congruência, o que é que eu vou usar agora? Vamos ver. Já concluímos que esse é igual a esse. Bem, a gente pode usar agora, quinto postulado já foi usado, já marcamos os ângulos que nós tínhamos em comum. Já temos esse lado, esses 4 lados, todos iguais. Já sabemos que esse é congruente a esse. Se esse é congruente a esse, pessoal, esse lado é congruente a esse, né? E, consequentemente, esse lado é congruente a esse. Né? Já sabemos disso. Porque, como ele é um paralelogramo, as diagonais se cruzam ao meio. Então, agora fica fácil perceber que no triângulo 1 e triângulo 2, eles possuem um lado em comum, outro lado em comum e outro lado em comum. Ou seja, usando o caso LLL, já que HI é igual, aqui os pontos que eu usei foi H, I, J e K. O lado HI, ele é congruente ao IJ pela definição de losango. O lado IL é comum aos dois triângulos 1 e 2. E o lado L, aqui é o L, né? Aqui o lado LH, ele é igual para os dois, por quê? Porque o LH é igual, desculpa, né? O LJ é comum para o 2 e para o 3. Nós já concluímos que o triângulo 1 era congruente ao 3. Então, só resta a possibilidade do LH ser congruente ao LJ. E com essa informação de L, lado, lado e lado, nós provamos que esses 4 triângulos, pessoal, são iguais. Se esses 4 triângulos são iguais, então fica muito óbvio concluir que essa diagonal aqui divide esse ângulo todo aqui em 2 ângulos iguais, já que esse ângulo é igual a esse, já que são triângulos congruentes, e que esses 4 ângulos aqui, são iguais também. E se eles estão no mesmo vértice e estão completando uma volta completa, a gente sabe que uma volta completa dá 360. Então, 4 coisas iguais, totalizando uma volta que é 360, quer dizer, cada uma dessas coisas vale 90 graus, o que permite concluir, então, que esse ângulo é 90 graus. Se esse ângulo é 90 graus, a diagonal IK, ela é perpendicular à diagonal HJ. E com isso, foram as propriedades 5 e 6. A propriedade 7 fala do retângulo. E a gente teria que provar, então, que as diagonais são congruentes. Então, quando eu fizesse aqui a primeira diagonal, essa daqui, eu criei as letras agora M, N, O, P. Então, essa diagonal NP, para provar esse teorema, eu preciso provar que ela é congruente a essa outra diagonal aqui, MO. Pronto, é isso que eu quero provar, tá? Que NP é igual a MO. Como eu vou fazer isso?
Então, olhe para o triângulo MNP. Esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo 90 graus, porque essa é a definição de retângulo. O retângulo possui os 4 ângulos iguais. Definição de retângulo é essa, é o paralogramo com 4 ângulos iguais. E eu sei, pronto, ele tem. E agora olhem com muito carinho para o triângulo MOP, esse triângulo aqui agora. Ele também possui aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu vou afirmar que esses dois triângulos, mais uma vez, serão congruentes. E por que, professor? Porque o ângulo NMP, que é 90 graus, coincide com o ângulo MPO. Então, nós temos um ângulo congruente. O lado OP, a gente acabou de provar que os lados opostos de qualquer paralogramo, e retângulo é paralogramo, os lados opostos são iguais. Então, OP é congruente a MN. Usando o mesmo argumento, eu concluo que MP, esse MP daqui, que é do triângulo, desse triângulo aqui da esquerda, é congruente. Aliás, ele é comum, melhor dizendo, né? Ele é comum aos dois triângulos que eu escolhi. Se esse cara é comum, obviamente é o mesmo lado. Então, nós temos os dois lados que formam esse ângulo daqui, que eu sei que é congruente, os dois lados que formam, eles são congruentes. Então, nós estamos diante do caso L a L, e pelo caso L a L, nós concluímos então, que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que é que eu concluo a partir disso? Que esse lado NP do triângulo da esquerda aqui, esse triângulo aqui, esse lado aqui, NP, ele é oposto a 90 graus, então ele é congruente ao lado que for oposto ao ângulo de 90 graus no outro, que é justamente MO. NP, desculpa, NP e MO. Ou seja, essas diagonais, pessoal, são congruentes. Com isso está provada a 7ª propriedade. As propriedades do quadrado, 8, 9, 10, vou lá para a tabelinha para mostrar, as propriedades 8, 9 e 10, elas estão aqui, ó, que as diagonais são perpendiculares, eu já sabia, porque o quadrado, pela definição nossa aqui, o quadrado, ele é... Opa, aqui. Mais uma aqui. O quadrado, ele é retângulo. Se eu já tinha provado que as diagonais são perpendiculares, desculpa, ele é losango. Se eu já tinha provado que as diagonais são perpendiculares no losango, então a propriedade 8 já está provada, porque um quadrado, todo quadrado é losango, e eu já provei a propriedade deles. As diagonais são bissetrizes, mesma informação aqui, ele é losango. Se ele é losango, eu já tinha provado, acabei de provar isso para o losango. E todo quadrado é retângulo também. Então, a gente acabou de provar para o retângulo que as diagonais do retângulo são congruentes. Então, no quadrado também são. Então, usando a definição que eu escolhi, já estão provadas as propriedades 8, 9 e 10. Ok? Então, todas as propriedades do quadrado já estão provadas. Vamos agora para as 4 últimas. As propriedades dos trapézios, tá certo? Propriedade do trapézio. Primeira propriedade. Em qualquer trapézio, os ângulos de um mesmo lado não paralelo são suplementares. Eu podia pegar o lado não paralelo, né? AD, e podia pegar o lado não paralelo BC. Eu vou escolher esse AD aqui, já que eu marquei aqui. Então, os ângulos de um mesmo lado, ou seja, né, eles são adjacentes, o ângulo alfa, ele está formado pelo mesmo lado aqui do beta, eles são adjacentes e eles são suplementares. Por que eles são suplementares, pessoal? Então, é muito fácil que vai sair diretamente do quinto postulado. Essa reta é paralela a essa, pela definição do trapézio. Aqui nós temos uma transversal. Esses ângulos são colaterais internos, já usamos essa informação na aula de hoje. Então, concluo que alfa mais beta tem que dar 180. Isso aconteceu com esses dois, também aconteceria com esses dois aqui. Podia chamar de gama e de delta.
gama mais delta também vale 180. E com isso está provado o teorema 11. Vamos agora para o teorema 12. Isso vale para qualquer trapézio, hein? Então, com isso, eu provei para todos os trapézios. Todos os trapézios seguem isso. Inclusive, o trapézio isósceles. Inclusive, o trapézio retângulo, que virá em seguida. Pronto. Então, no trapézio isósceles também vale essa propriedade, ou seja, que eu acabei de provar, que esse ângulo gama aqui é suplementado o ângulo epsilon. Né? Então, gama mais epsilon vale 180, já que são suplementadas. Agora, o trapézio isósceles tem uma peculiaridade. Qual? Ele possui dois lados iguais, né? Esse lado AD aqui, por definição, é igualzinho ao lado CB. Então, nós queremos provar agora o quê? Nós queremos provar agora que os ângulos de uma mesma base, então, por exemplo, uma base, para quem não sabe, as bases, os lados paralelos, deixa eu apagar aqui, ficou meio borrado, os lados paralelos de um trapézio, no caso AB, desculpa, paralelo a AB, são chamados de bases. Esse aqui é chamado base maior, né? A gente costuma atribuir a letra Bzão para essa base maior. E esse outro aqui, DC, seria a base menor, que a gente costuma chamar de Bzinho. E ele está falando na propriedade 12 que em qualquer trapézio isósceles como esse daqui, os ângulos de uma mesma base são congruentes. Então, eu quero provar que o ângulo epsilon é igual ao ângulo beta. Essa é a nossa meta, provar que epsilon é igual a beta. É isso que eu quero provar, é congruente. Esse é o nosso desafio. Para isso, eu vou traçar as diagonais. A diagonal DB. Com isso, eu gero o triângulo 1. Que triângulo 1 é esse? É o triângulo ABC. Todo mundo vendo esse triângulo? Está aqui o ABC. E se eu fizer agora a outra diagonal, a diagonal AC, eu vou gerar aqui o triângulo 2. Quem é esse triângulo 2? É o triângulo ABC. Desculpa, o primeiro eu botei errado, né, pessoal? O primeiro não era ABD, não era ABC, não. O primeiro era ABD. Né? O primeiro é esse aqui todo, ó. Então, é o ABD. E o segundo é esse aqui todo. É o ABC. Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou uma festa aqui de linhas. Pronto. O que é que eu quero provar agora? Eu quero provar que esses dois triângulos são congruentes. Mais uma vez, congruência de triângulos é a essência aqui dessa aula, né? E foi uma aula anterior, acho que é a aula 20, que já foi dada anteriormente. Vamos lá. Então, a gente vê claramente nesses dois triângulos que o lado AB é comum aos dois triângulos. Então, já temos um lado em comum. Nós queremos provar que esses dois caras são iguais, né? AB é comum. E o que mais agora eu quero usar? Esse ângulo da base, eu ainda não sei se é igual. E eu quero provar que esse ângulo é igual a esse. Já tenho o lado AB comum. Tenho também, né, o lado AD, que é o oposto no triângulo ABC, é o BC, não é isso? É congruente a BC. Nós já temos um segundo lado em comum nos dois triângulos. Vamos desenhar os dois separadinhos aqui, para ficar mais bonitinho, né? Para não ficar confuso. Então, vamos lá. Aqui é o A, B, D. E esse aqui é o A, B, C. Esse lado é comum. Esse lado é comum também. Lados
opostos. E pela definição, né, de trapézios isósceles, justamente esses são os lados não paralelos do trapézio, e a definição dele é que os lados não paralelos são congruentes. Essa é a definição de um trapézio isósceles. Já temos dois iguais. Falta agora achar mais uma informação. E qual informação agora eu posso usar? Já sei que esses ângulos são suplementares. E sei que esses são suplementares também. Tem mais esse aqui. Temos esse lado em comum. Nós não sabemos ainda nada sobre as diagonais. A gente quer provar justamente... o teorema 3 é justamente provar que as diagonais são congruentes. Então, na verdade, quando eu provar o 12, eu vou provar o 13. Se eu provar essa congruência daqui, eu provo duas propriedades de uma vez só. Mas está faltando mais uma informação. O terceiro lado não posso usar, que faz parte da minha tese. Aí eu tenho que usar agora um ângulo. Qual ângulo eu posso tentar usar? De repente eu podia ter usado uma coisa aqui, ó, para ajudar, pessoal. Ó, eu podia ter usado a seguinte informação aqui. Vamos supor que eu traço uma reta paralela a AD passando por C. Olha como é simples provar isso agora. Então, vamos chamar aqui de ponto F. FC é paralelo a AD por construção. Eu construí paralelo. Então, se são paralelos, esse cara é suplementar desse, que, por sua vez, o suplementar desse aqui volta a ser o ângulo epsilon, exatamente aqui. E agora nós temos um triângulo isósceles, porque esse lado é igual, por construção, igual a esse, e por definição esse também é igual a esse. Esse triângulo é isósceles. Ou seja, eu acabo de provar, por essa, né, propriedade 12, usando essa linha auxiliar, não por congruência, como eu estava inicialmente tentando, que o ângulo epsilon é congruente ao ângulo beta, porque nós temos um triângulo isósceles aqui. Então, criar esse paralelo aqui gerou um triângulo isósceles, e esse triângulo isósceles gera a igualdade entre os ângulos da base. Então, está provada a 12. E uma vez tendo esse ângulo da base igual, se esse cara é igual a esse, é o ângulo que faltava aqui para a minha congruência, né? Ou seja, o ângulo DAB é congruente, esse ângulo aqui, que é o epsilon, é congruente ao ângulo CBA. Então, nós temos agora o ângulo em comum. Então, usando o caso lado, ângulo, lado, veja que o ângulo e os dois lados que formam esse ângulo são congruentes do triângulo, do triângulo ADB e do triângulo ADB, né, do ADB, desse daqui, e do triângulo ACD. Ou seja, acabei de provar que esse ângulo é igual a esse. Se esses dois ângulos são iguais, então nós estamos diante do caso L a L, e aí, consequentemente, gera-se a propriedade 13. Por quê? Porque se esse triângulo é congruente igual a esse, então essa aqui é uma diagonal do triângulo, uma diagonal do trapézio, AC, e DB é outra diagonal. Veja que ambos estão opostos ao ângulo de um tracinho, violeta. O que leva a concluir, então, que AC é congruente a DB. Com isso, eu provo a 13ª e penúltima propriedade. E, para terminar o nosso problema, vamos para a propriedade referente ao trapézio retângulo. Nós já sabíamos que alfa mais beta são ângulos de um mesmo lado não paralelo. A gente já sabe que provou lá
na propriedade 11, eles são suplementares. Isso nós já sabíamos. Agora, por definição, na definição, foi dito que ele possui dois ângulos 90 graus. Alfa é igual a 90 e beta é igual a 90. Se eles são iguais, então eles são congruentes. Então, os dois apenas, então a propriedade diz que em todo trapézio retângulo, apenas dois ângulos adjacentes de um mesmo lado, não paralelo a esse lado, é um lado não paralelo a esse, né? Então, apenas dois, ou seja, esse e esse, são suplementares congruentes. Enquanto esse aqui e esse aqui, eles são apenas suplementares, não são congruentes. São apenas suplementares. Pessoal, com isso a gente completa. Olha essas 14 propriedades. Pronto, tá aqui, ó. Com isso a gente completa nessa aula de hoje essas 14 propriedades. Todas elas, ó. 4 propriedades para o paralogramo, 2 para o losango, 2 para o losango, 1 para o retângulo, 3 para o quadrado, que foi provado a partir das anteriores, 3 para o trapézio isósceles e 1 para o trapézio retângulo. Com isso, nós podemos finalizar a nossa aula. Onde provamos 14, isso mesmo, pessoal, 14 propriedades de quadriláteros, dos quadriláteros especiais. Vejam que só dos quadriláteros especiais, né? Os quadriláteros não especiais, a gente só usou várias propriedades da soma dos ângulos vale 360. Basicamente essa. Agora, para os quadriláteros especiais, eu me refiro ao losango, ao retângulo, ao quadrado, ao paralogramo e ao trapézio, temos propriedades. E as propriedades vão ser muito úteis nas resoluções de problemas, nos problemas de geometria que vem pela frente. Galera, espero ter ajudado com essa aula. Finalizamos as propriedades. E se eu não tiver enganado lá na playlist, acho que agora depois vai vir na aula 24, áreas. Não estou lembrado agora da sequência, mas acho que é isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço e até lá. Aula 24.